Pai, obrigado por cada um que está aqui, Pai, cada um que ainda vai entrar no ambiente online. Te louvamos, Jesus, pela Tua graça. Te adoramos, Senhor, porque Tu és fiel. Nós não merecemos, mas o Senhor é sempre fiel. Obrigado, Jesus. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que diminua o Cássio, o homem, o pastor, e cresça Teu Espírito Santo. Fala com a Tua igreja. Na autoridade que Jesus me deu, eu aplico o sangue que brotou do rosto de Jesus sobre todos os olhos que aqui estão. O véu do engano cai agora e o Evangelho entra com poder nas nossas vidas. O meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, se você crê, diga amém e aplauda Jesus, que Ele é digno. Glória a Deus. Para você que anota, o tema hoje é 4 atitudes minhas. Fala comigo, 4 atitudes minhas e 3 respostas de Deus que vão mudar tudo. Mais uma vez, 4 atitudes minhas, 3 respostas de Deus que vão mudar tudo. Diga amém. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Pensa num versículo conhecido, mas eu quero trazer algo novo para você hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Diga amém. Queridos, esse versículo é interessante porque a maioria de nós, você que já vive uma vida com Jesus, já usou esse versículo declarando ele sobre a nossa nação, declarando ele sobre o Brasil. Pai, cura o Brasil, Pai. Deus cura a nossa nação. E de fato, esse versículo ele traz uma mensagem para a nossa nação. Deus diz muito claro que vai curar a nossa terra. E a terra que nós vivemos é chamada de Brasil. A nossa nação é a nação brasileira. Mas hoje eu quero falar sobre algo diferente. Porque sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Que Deus ele não vai pegar o Brasil geográfico e vai mudar. Não se trata de Deus pegar uma nação e mudar a nação. Se trata de Deus mudar uma pessoa, essa pessoa mudar a família dela mudar uma outra família mudar uma outra família, uma família com outra, mudar uma sociedade, para aí sim o Brasil ser transformado. Quantos podem dizer amém? Então nós precisamos aprender que Jesus ele pretende mudar seres humanos. Ele anseia mudar seres humanos para que outros seres humanos sejam exemplos de transformação para outros, e aí sim o Brasil seja transformado. Eu quero falar sobre algumas atitudes que nós precisamos tomar diante desse texto e qual é a resposta de Deus quando nós tomamos essa atitude. E nós estamos num ano de eleição e as pessoas ficam alvoroçadas, as pessoas elas ficam torcida organizada mesmo, e eu sei do que eu estou falando, porque eu vim de lá. E aí a minha grande questão é: o que eu e você temos feito como seres humanos para o Brasil mudar? O que nós de fato estamos fazendo para a nossa nação mudar? Nós botamos a nossa confiança em um político, em um candidato, e está certo, você precisa exercer a sua vida política, isso é importante. Mas a minha pergunta é: quem é você quando ninguém está te vendo, irmão? Talvez você quer um candidato que não seja corrupto, mas você não devolve o troco certo muitas vezes. Mas você fura a fila muitas vezes. Do que adianta eu eleger um candidato que para mim é top, se eu não faço o básico? Se eu, como um ser humano, como um brasileiro, como um cidadão de Paraupebas, não realizo algo. Talvez você está na rede social batendo em um candidato,
Mas você faz a mesma coisa do que ele, ou já fez a mesma coisa que ele fez no seu trabalho. Assina documentos que não pode assinar, trata a mulher do jeito que não pode tratar. E nessa época de política eu fico só observando. Gente, pensa num cara que é observador, sou eu. Eu não sigo quase ninguém no Instagram, mas eu vejo o Instagram de todos vocês. E eu fico assim, rapaz, será que essa pessoa é isso mesmo? Porque falar mal de alguém ou defender alguém é fácil. O difícil é ser quem que você quer que o presidente seja. Esse é o difícil. E aí é por isso que Deus tem que sarar a nossa vida, para que a nação brasileira seja sarada. O presidente, ele é ortogado lá, ele recebe missões lá, e sim, ele tem que cumprir. Sim, você tem que estar conectado, entender a política, estudar a política, votar correto, sim. Mas não depende, irmão, muitas vezes de um presidente que nós vamos eleger. Depende da nossa cura, do nosso caráter, da nossa vida, para que Deus cure nosso país. E é isso que eu quero dizer hoje. Quero pegar esse texto e jogar ele para a sua vida. 4 atitudes que nós temos que tomar, e aí sim receberemos 3 respostas de Deus. E a primeira coisa que esse texto diz é que nós devemos nos humilhar. Fala comigo, eu preciso me humilhar. Todos nós somos corpo, alma e espírito, sim ou não? O espírito é conectado com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz em João que aí sim nos tornamos filhos. O corpo, ele se humilha através da sua posição corporal. Ou seja, através de se ajoelhar, através de se dobrar. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a humilhação da alma. A humilhação que muda uma pessoa é a humilhação da alma. Por quê, pastor? É na alma que flui o nosso caráter. Talvez você ora todos os dias de joelho, corporalmente está se humilhando, mas é cheio de orgulho, é cheio de prepotência, é cheio de fofoca, é cheio de coisas que não estão humilhando a alma, que pelo contrário estão envergonhando Jesus. E é por isso que o nosso país não muda. Não basta apenas se ajoelhar, nós temos que humilhar a nossa alma. Sabe uma falha de caráter que impede as nossas orações a chegar até a sala do trono? Fala comigo, orgulho. É a pior falha de caráter que tem. O próprio Deus diz que Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede bênção aos humildes. Então quando Deus fala, olha, vocês precisam se humilhar, Deus está falando, deixa eu tocar no seu caráter. Humilha a sua alma a mim. Tira o orgulho da sua vida, tira a ignorância, tira a insensatez, tira a fofoca da sua boca, tira a murmuração da sua boca. Se não nós humilharmos a nossa alma, Deus não consegue mudar. Por quê, pastor? Porque Deus deixa claro em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus não arromba a sua vida para mudar. Deus bate para você entrar, para você deixar Ele entrar. Então nós temos que humilhar nossa alma. Se nós queremos ser curados, para a nossa família ser curada, para a nossa escola ser curada, para a nossa sociedade ser curada, para o Brasil ser curado, nós temos que humilhar nossa alma. E só tem uma forma de humilhar a alma. E agora a cara de vocês vai ficar triste. Como, pastor? Fala comigo, jejum. É a única forma de humilhar a alma. É jejum, irmão. É mostrar para a sua alma que quem manda é o Espírito. É passar a necessidade, é passar a vontade contra aquilo que a sua alma não quer colocar nas mãos de Deus. O que na sua alma precisa ser humilhado? Você precisa fazer um jejum. Quem está no jejum anual comigo? Quem está aqui na igreja? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Todos os anos nós fazemos um jejum anual. De janeiro até dezembro. Tiramos um alimento específico o ano todo, ou vários alimentos. Irmão, todas as vezes que eu me deparo com aquilo que eu não posso nesse ano, a minha alma grita. Eu digo, eia, quieta. Porque lá no meu livro dos sonhos, no meu pessoal, tem as minhas falhas de caráter lá. Muitas vezes minha impaciência com meus filhos. Você acha que eu sou perfeito, irmão? Não sou e nem quero ser. Por quê,
quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o imperfeito só vai desaparecer quando o perfeito voltar. Mas isso não é sinal que nós possamos ser desleixados, não. Temos que humilhar nossa alma, humilhar o nosso pecado de caráter. Se queremos que Deus sare a nossa terra, sare o nosso país, não é só levantar a placa de um candidato a presidente, não. É você ter o caráter curado. Já imaginou se nós só pudéssemos votar se o nosso caráter fosse aquilo que nós quiséssemos lá? Será que alguém ia votar aqui, irmão? Cara, a política mexe comigo. Há 4 anos eu não gostava de política, mas eu aprendi que eu preciso me posicionar. Mas o que me mata é a hipocrisia. Eu vou sempre pautar por alguém que está junto da Bíblia, pode ter certeza, irmão. Esse é quem eu voto. Mas não é sobre defender alguém, morrer por alguém, se o meu caráter está mal. Se eu não sou um cidadão dentro da minha casa, se meu WhatsApp é cheio de palavrão, se eu falo palavrão na minha casa, se eu maltrato a minha esposa, pode botar Jesus Cristo na presidência, a sua casa não vai mudar. Porque nós não nos humilhamos diante de Deus, o nosso caráter. É por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 9: confesse os seus pecados a Deus. Deus está dizendo: para de se esconder de mim, humilhe a sua alma. Deus, eu sou ignorante, eu sou mentiroso, eu sou murmurador, eu não sei o que você é, mas está na hora de sair da moita, diga amém. Por que o pecado entrou no mundo? Porque Adão e Eva se esconderam. Era só ter saído e dito: Deus, eu pequei, eu comi o raio da fruta, me perdoa. Não, eles se esconderam. Deus está mandando dizer: tem gente que precisa sair hoje de trás da árvore e humilhar a alma, porque Deus tem um plano para a sua vida em nome de Jesus. A segunda coisa que esse texto nos diz, que nós devemos orar. E aí, irmão, orar é clichê, né? Orar virou até a religiosidade. Porque quando Deus diz em oração, Ele está dizendo em transformação também. Tem pessoas que dizem: pastor, eu oro 2 horas por dia. Mas me perdoe, os frutos que você demonstra não me mostra essa oração. A oração que Deus quer de mim e de você é a nossa transformação, querido. Não adianta orar 5 horas, orar 10 horas, se você não muda. É por isso que Paulo diz em Romanos: para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que ter uma metanoia. Fala comigo, metanoia, que é uma mudança de mente. O orar que Deus está ensinando para mudar a nossa vida é um orar que transforma a nossa vida. Não é um orar religioso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, queria fazer a vontade, amém. Aí sai e faz uma bagaceira doida. Não é esse orar. É um orar que transforma as nossas vidas. É por isso que Jesus diz que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto que elas estão dando. Que oração doida é essa que a sua vida não muda, irmão? Tu está orando por Deus errado. Perdoa a minha sinceridade. A minha oração tem que me transformar primeiro, senão eu não transformo ninguém, diga amém. Se o meu momento a sós, meu momento a sós não está transformando nem a mim, meu amigo, tá feia a coisa. É esse orar que Deus está falando. Deus só sara uma terra quando as orações transformam ambientes. É esse tipo de oração que Deus quer de mim e de você. Uma oração que vai transformar a nossa vida. Uma oração que vai curar o enfermo. Uma oração que vai expulsar o endemoniado. Uma oração que vai ser estabelecida por um casal viver tudo de novo. Quantos podem dizer amém? É essa oração que Deus quer. Não é uma oração religiosa. Senhor, obrigado por essa comida. Você não entendeu nada ainda. Jesus, Ele precisa de pessoas transformadas, irmão. E se a nossa oração não está nos transformando, o que nós vamos transformar nessa terra? Que país que nós vamos sarar, irmão? Que país que nós vamos curar, irmão?
Nós temos que orar e sermos transformados pela nossa oração. Uma vida de oração precisa nos trazer mudança. Diga amém. Senão nós estamos orando errado. Olha para mim, você não faz momento a sós para chegar no seu DPI e falar assim: meu líder está 10. Estou orando todos os dias. Para com isso, irmão. Você ora para ficar mais perto dele. E quanto mais perto dele, mais transformado você é. Diga amém. Essa é a lógica do Evangelho de Cristo. Transformação. Dia após dia sendo transformado. É essa oração que vai mudar a sua casa. A oração que muda você primeiro. É essa oração que vai mudar o seu serviço. É essa oração que vai mudar a escola da sua filha, do seu filho. A oração que muda você primeiro. Número 3, ele fala sobre buscar a minha face. Agora presta bem atenção nisso aqui. Buscar a face de Deus não significa fazer uma vigília. Ai pastor, eu vou ficar 10 horas buscando a face de Deus. Não. Vigília é muito bom, tempo de oração longo é muito bom, mas o que faz com que eu e você busquemos a face de Deus é um encontro diário, constante e permanente. Diga amém. É isso que nos faz encontrar a face de Deus. Um encontro diário, um encontro constante, um encontro permanente. Cara, eu ouvi algo interessante. Um pregador ontem disse que ele foi num time de futebol, e quem joga futebol vai entender isso. Diz que tinha um cara lá que foi contratado e que no treino ele fazia gol, dava chapéu e jogava muito, e chegava no jogo não jogava nada. Aí o cara falou assim: como pode ser isso? Aí na linguagem de futebol chama, né, o leão do treino. O cara no treino ele come a bola, mas chega no estádio ele se amedronta. Chega no jogo ele treme as pernas. Sim pastor, o que tem a ver comigo, com você? Tem muito leão de culto que treme as pernas na segunda-feira. Adora aqui e não busca a face amanhã. Não adianta. Fala comigo: eu não sou leão de culto. Eu sou do leão da tribo de Judá. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Constância e perseverança. Do que adianta passar uma madrugada inteira orando se de manhã você faz o que não deve fazer? Isso não é buscar a face de Deus. Do que adianta? Buscar a face de Deus é uma vida constante com Ele. É uma vida dedicada a Ele. Não se trata de vir só no domingo aqui para ficar olhando para o teto, para ficar conversando. Fique em casa que é melhor. Toda a sinceridade do meu coração. Se trata de vir aqui e preparar a sua semana, receber um fôlego novo, e amanhã buscar de novo, e terça buscar de novo, e quarta buscar de novo, e ir na sua célula e buscar de novo, até chegar o próximo domingo. Isso é buscar a face de Deus. É isso que Deus espera de mim, de você. Não são momentos que Deus tem preparado para nós, é a eternidade. Quantos podem dizer amém? E por que você quer buscar a Deus só em alguns momentos, irmão? Se Ele tem a eternidade para você, se Ele preparou uma casa para você, se Ele preparou um lugar que não vai ter dor, que não vai ter choro, que vai ser uma paz, uma bênção, por que a nossa expectativa só aumenta aqui? Não, tem que aumentar no seu quarto todos os dias, tem que aumentar na sua célula, tem que aumentar no seu trabalho. Para o seu trabalho, faça uma oração, abençoa todo mundo. O diabo está entrando com um monte de imposições nas escolas, na saúde, e a gente está calado. Não, vamos buscar a face de Deus, igreja. É isso que vai mudar. Não é ficar brigando na internet, não.
nosso posicionamento dia após dia, buscando a face de Deus, é que vai mudar a nossa história, é que vai mudar o nosso país. É isso que Deus está dizendo: busca a minha face, não longamente, mas continuamente. E aí você vai ter o seu país sarado. E por último, a última atitude nossa, para a gente saber as 3 respostas de Deus, Ele diz: converta dos seus maus caminhos. Aí que está o negócio, irmão. As pessoas dizem assim: ó, pastor, estou tranquilo, não peco mais, estou suave na nave. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, olha para mim. Quanto mais perto de Jesus, mais você vai entender que você precisa dele, mais você vai ver o tanto que você é pecador. É isso que é se converter dos seus maus caminhos. Olha para mim, não passe 24 horas sem se arrepender. Ninguém passa 24 horas sem pecar, irmão. Toma cuidado. Nem que seja um pensamento, uma murmuração, uma coisa que você olhou e não devia. Ai, pastor, foi rapidinho. Pede perdão, morrinho. Todos os meus momentos a sós eu começo pedindo perdão. Todos os dias eu me arrependo. Isso é fugir dos maus caminhos. Gente, ninguém é anjo aqui. Todo mundo tem sangue na veia. Todo mundo tem desejo. Todo mundo tem uma língua que é mortífera muitas vezes. Deus está dizendo: quanto mais você se aproxima de mim, mais santo eu te faço, mais você vai ver o quanto você precisa de mim, o quanto você tem maus caminhos. Eu te desafio, irmão, um dia entra para o quarto e fala assim: Deus, fala tudo de ruim que tem em mim. Você vai se assustar, porque tem pecado que em você que está tão comum que você acha que é normal. Não é, é mau caminho. É por isso que a gente tem que fugir dos nossos maus caminhos. Chegar para Deus e falar: Deus, e aí, como é que tá? O que o Senhor está achando de mim? Fala alguma coisa da minha vida aí. E aí se prepara para a resposta, irmão. Isso que é fugir dos maus caminhos. Não, pastor, eu não bebia, eu bebi e não bebo mais, glória a Deus. Eu fumava e não fumo mais, glória a Deus. Eu era prostituto, não sou mais, glória a Deus. Eu traía, não traio mais, glória a Deus. Isso aí você não precisa voltar mesmo não. Agora tem coisa que é do seu caráter, e você está achando que está tudo bem, não está. Nós temos que fugir dos maus caminhos todos os dias. Fazer uma análise nossa, sincera. Deus, eu não posso trabalhar onde tem mulher. Pronto, vai se tratar, irmão, mas não trabalha. Deus, eu não posso trabalhar onde tem homem. Vai se tratar. Tem que ser sincero com você mesmo. Já falei aqui algumas vezes: Deus, eu não posso trabalhar com dinheiro, eu não tenho controle. Larga o dinheiro. Deus, eu não posso exercer profissão de chefe, porque eu humilho as pessoas. Sai daí! Isso são os maus caminhos, que muitas vezes nós achamos normal. Deus, eu não trato minha mulher bem. Deus, eu não trato meu marido bem. São os seus maus caminhos. Nós temos que sair fora disso. Chamar a sua esposa, chamar o seu esposo. Conta a sua fraqueza para quem pode te ajudar, irmão. Teve algum problema com o irmão? Resolve em nome de Jesus, gente. Eu falo isso aqui todo mês. Resolve o seu problema. Não fica falando para quem não pode ajudar. Isso é uma falha de caráter. Conversa com a pessoa. Ninguém é perfeito não, meu irmão. Uma hora alguém vai errar com você, como você vai errar com alguém. Então a gente tem que se afastar dos maus caminhos todos os dias. Eu prefiro, irmão, ser aquele que se arrepende todo dia do que ser um falso cristão. Eu prefiro me arrepender todos os dias do que ser um falso cristão. Se arrependa todos os dias. Fuja dos maus caminhos todos os dias. Porque aí sim, irmão, a nossa vida vai ser transformada. E aí sim, irmão, a nossa nação vai ser transformada. Humilhe a sua alma através do jejum. Ore de forma contínua, para que haja transformação na sua vida. Busque a face de Deus todos os dias, lado a lado com Jesus.
e se converta dos seus maus caminhos. Procure os seus erros, analisa você mesmo. São as 4 atitudes que nós precisamos tomar para que haja 3 respostas de Deus. E eu quero falar sobre elas agora. A primeira resposta de Deus é que Ele vai nos ouvir. E você pode dizer: pastor, mas a Bíblia diz que no nome de Jesus Deus nos ouve. Sim, Deus ouve tudo. Mas a oração que toca o coração do Pai sempre tem resposta. Diga amém. Você já imaginou isso? Deus, quando nós nos posicionamos, nos ouve. Aí, irmão, tira a mão do teclado e começa a orar todos os dias pela sua nação. Aí o país vai mudar. Aí você vai ver se não vai ser estabelecido algo poderoso no nosso país. Para de ser um guerreiro da internet e vira um guerreiro de oração em nome de Jesus. Que aí Deus vai ouvir a sua voz. A primeira resposta que Deus nos dá é que Ele vai nos ouvir. E toda oração que toca o coração do Pai tem resposta. Como nós aprendemos na convenção G12, levante decretos, irmão, na sua nação. Saia no quintal da sua casa, bota a mão para o alto, expulsa o que tem que expulsar do Brasil. Declara que o Brasil é do Senhor Jesus. Declara um presidente que vai vir justo. A Bíblia diz que quando há um governo justo, que as coisas acontecem. Começa a declarar e para de digitar. Mas pastor, não posso fazer minha campanha? Pode, irmão, Facebook, Instagram é seu. Mas a minha questão é: quantas orações você faz para cada publicação? Essa é a minha questão. Porque Deus não responde Instagram não, Deus responde a oração. Você pode dizer amém? Então a gente tem que trazer o favor de Deus para nós. Por que a igreja de Atos, ela tinha o favor do povo? Porque ela caiu na graça do povo. Nós temos que cair na graça do povo, irmão. Se tem uma coisa que o bispo Fernando diz, é isso: a igreja precisa cair na graça do povo. E se cai é orando, irmão. Porque Deus ouve a nossa oração e responde. Quantos podem dizer amém, irmão? Posso te dar uma dica? Ore pelo Brasil todos os dias, de hoje até as eleições. Decreta a Bíblia sobre o Brasil. Decreta princípios bíblicos sobre o Brasil. Anula o aborto no Brasil. Quem pode dizer amém? Aí as coisas vão poder mudar. Agora ficar só defendendo político, irmão, para com isso. Então Ele ouve a nossa oração. Número 2, Ele vem e nos perdoa. Irmão, a palavra perdoar talvez virou clichê para nossas vidas, mas, cara, olha isso. Olha isso. O Deus que pode, o único, gente, que pode nos julgar e nos condenar, preferiu nos perdoar. Uau! Quando você entende isso aqui, você não consegue, irmão, viver uma vida normal mais. Você vai ficar rendido ao Senhor Jesus. Ele está disposto a nos perdoar. Se tem alguém que pode te julgar, é Jesus, queridão. As pessoas, nós somos assim: eu não vou postar porque eu vou ser cancelado. A moda agora é o cancelamento. Mas ele não está preocupado em ser cancelado por Jesus. Olha que trem. Você está preocupado com 1 milhão de likes, mas não está preocupado com o perdão de Jesus. Gente do céu, Ele está disponível a nos perdoar. Só existe um pecado, irmão, que não tem perdão: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu não vou entrar nisso aqui, porque um dia eu prego sobre isso. O resto, tudo tem perdão. Tudo tem perdão. Tudo. Uma vez eu ouvi um pregador falar que vão ter 3 surpresas no céu. A primeira, que nós chegamos lá. Ufa, cheguei. Vai ser a primeira surpresa. Ai. A segunda, você vai dizer assim: você está aqui. Vai ser a segunda surpresa. E a terceira: rapaz, eu não vi fulano aqui. Vão ser as 3 surpresas do céu. Por quê? Porque Deus está disposto a perdoar todos.
E muitas vezes nós estamos tão, alheio ao Evangelho de Cristo, que a gente não entendeu esse poder de ser perdoado. Cara, é coisa de louco. Quando eu entendi o plano da salvação pela primeira vez, eu falei, cara, eu preciso servir esse Jesus. Não tem outra coisa na minha vida para fazer, porque olha o que esse cara passou por mim. Tudo que eu já fiz, esse cara me perdoa. E continua me perdoando todos os dias. Sabe o que você faz, irmão? Pega os pecados do Brasil e começa a confessar todos os dias como nação. E pede perdão. Eu tenho feito isso por Paraupebas. Senhor, Paraupebas é uma cidade violenta. Senhor, Paraupebas é uma cidade que tem prostituição. Senhor, Paraupebas é uma cidade que desobedece a sua Bíblia. Senhor, Paraupebas tem corruptos. Todos os dias, aí eu digo, Pai, eu sou cidadão de Paraupebas, perdoa a minha cidade. É isso que muda uma nação, o arrependimento. A partir de hoje, se você mudar a sua mente, irmão, o Brasil vai ser outro. Quantos pode dizer amém? Se arrependa pelo seu país. Mas pastor, mas não foi eu que pequei, o problema é nosso. Mas nós moramos no Brasil, tem que se botar na brecha. Não foi Neemias que perdeu a guerra e o muro de Jerusalém foi destruído. Não foi Neemias. Mas quando ele viu o país dele destruído, ele se colocou na brecha e fez acontecer. Ele pediu perdão pela nação de Jerusalém. Antes de fazer, ele se arrependeu pela nação. Então se arrependa, irmão. Deus está disposto a nos perdoar. Ele nos ouve, Ele nos perdoa. E aí sim, nosso país vai ser transformado. Aí sim, a nossa vida vai ser transformada. Aí sim, a nossa casa vai ser transformada. E aí por último, a terceira resposta de Deus. Ele diz, sararei a sua terra. Quantos podem dizer amém? Lembra do início, irmão? A terra não é o espaço geográfico do Brasil. A terra somos eu e você. Eu não sou terra não, pastor. É sim, você veio do pó da terra. Você também é terra. Deus tem que curar você. Quando Deus sara a minha vida, a minha família é sarada. Os meus vizinhos são sarados. O meu bairro é sarado. A minha cidade é sarada. O meu país é sarado. Então você pode dizer amém? Então você pode aplaudir a Jesus por isso. Irmão, eu não sei o que você está passando, mas Deus está disponível para te sarar, para te curar. Nós precisamos disso. Precisamos mudar, a partir de hoje, a nossa mente, metanoia. Deus, eu oro por uma metanoia essa noite. Porque aí sim Jesus vai nos ouvir. Aí sim Jesus vai nos perdoar. Aí sim Jesus vai sarar a nossa terra. E aí, irmão, nós vamos viver algo poderoso. E aí, irmão, nós vamos ter voz na política. Sabe quando a política vai mudar de verdade? Quando a gente, os filhos de Deus, começarem a sair a candidato e mudar esse trem lá em nome de Jesus. Os justos, os restaurados, os que servem de fato a Deus. Aí nós vamos ver um país mudar. Porque o avivamento, irmão, ele tem 3 partes: o derramado do Espírito, o crescimento da igreja e a reforma da sociedade. E nós no Brasil estamos vivendo a reforma da sociedade. Mas nós temos que sermos cheios do Espírito para isso, transformados do Espírito para isso, para entrar com armas diferentes, para mudar a história, primeiro da sua vida, depois da sua casa, e aí depois você vai pensar na sua nação. Seja curado hoje, saia daqui sarado hoje, saia daqui perdoado hoje, para que de fato 2 Crônicas 7,14 seja verdadeiro em nós. E aí o espaço geográfico do Brasil vai ser transformado, vai ser restaurado. É isso que nós precisamos, igreja. Mais uma vez, você precisa se envolver na política, sim. Você precisa votar certo, sim. Mas não se trata só disso. Isso é só resultado de quem você tem sido curado, de como você tem sido transformado. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Ontem eu ouvi um testemunho que chocou meu coração. A igreja do Evangelho Pleno
Pastor Paul Yang-Shu, a maior igreja do mundo. Eu ouvi que um pregador pregou lá quando tinha 700 pessoas, que um pregador pregou lá quando tinha 7.000 pessoas, que um pregador pregou lá quando tinha 700.000 pessoas, e que o mesmo pregador pregou lá quando eles chegaram a 1,2 milhões de membros, em uma só igreja, 1,2 milhões de membros, a maior igreja do mundo, só em Seul, tá? Só na Coreia do Sul. E aí o pregador falou que na última vez que ele foi lá, ele pregou 7 cultos seguidos, para caber aquele tanto de pessoas. E sabe o que assustou ele, querido? Olha para mim, que ele olhava para aquela multidão e só via cabelos brancos, só cabelos brancos. Ele olhava para a multidão nos 7 cultos e tinha 1 milhão de pessoas de cabelos brancos. E aí sabe qual que é o dado atual hoje da Coreia do Sul? Olha para mim. Desde 1986, estou falando de 86, eu nasci em 89, tenho 33 anos. Há 36 anos atrás, o público de novo convertido na Coreia do Sul é de 0,6%. Tem noção do que é isso? O avivamento ele vem, mas ele também vai embora. Vai embora porque o povo às vezes não deixa ser curado, porque o povo se pega naquilo que não é para se pegar. Eu fiquei imaginando Amone e o Zaio daqui 10 anos, meus filhos. Amone vai estar com 17, o Zaio vai estar com 14. Eu fiquei pensando, Deus, será que vai estar só eu e a minha equipe de 12 já de cabelinho branquinho na igreja? Ou os discípulos dos meus filhos vão estar lá? Como que vai ser o futuro da nossa igreja? E é isso que Deus ministrou no meu coração. Filho, fala para eles que se não tiver uma reforma interna, não há reforma externa. Irmão, tem 36 anos que o país que tem uma igreja de 1 milhão de membros só cresceu 6% no meio evangélico. É assustador, irmão. Eu não sei você, mas eu não quero pagar esse preço. Perdão, eu não quero pagar para ver aqui no Brasil. Não quero correr o risco do nosso país entrar numa apostasia. Não quero correr o risco de um dia nosso país virar uma igreja perseguida. Não porque tenho medo, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Mas é porque eu quero os meus filhos cumprindo o chamado deles nessa terra. Eu quero ver os filhos de vocês junto com os meus filhos cumprindo o chamado deles nessa terra. Então a mudança começa por nós. A reforma começa aqui, irmão, na nossa alma, no nosso ser. A reforma começa na nossa casa. É lá que começa a reforma. E aí nós vamos poder sair para a rua e nós vamos dizer: Pai, verás que um filho seu não foge à luta. Quando a gente for reformado primeiro, quando a sua casa for reformada, o nosso país vai ser reformado. Quando a nossa vida for reformada, nós vamos viver grandes coisas. E a minha pergunta para você é, querido, como você tem andado com Jesus? Como você tem caminhado com Jesus? Talvez você está aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você está aqui e você está desviado. Talvez você está aqui no ambiente online e nunca entregou a vida para Jesus. Talvez você está aí no ambiente online e está desviado. Talvez você está aqui, vai em todas as células, vem em todos os cultos, mas a vida está uma bagunça. Não tem reforma nenhuma aqui dentro. Nós precisamos reformar hoje. Se nós queremos reformar, primeiro Paraopebas, nós precisamos reformar a nossa vida, a nossa casa. Deus tem nos dado uma palavra de restauração sobre essa cidade, para mim e para minha esposa. E nós estamos pagando um preço. E eu vou precisar de uma equipe comigo. E eu conto com vocês.
Mas a gente precisa ser reformado. A gente precisa se humilhar. Qual é a sua falha de caráter, irmão? Fala para Jesus hoje. Abre um jejum a partir de amanhã. Humilha a sua alma. Humilha a sua alma. Qual é a área da sua vida que não está transformada? Comece a orar a partir de hoje. Deus, eu quero ser transformado. Eu não vou entrar para o a-sós para aparecer para o meu líder. Eu vou entrar para o a-sós para me diminuir para o meu Deus e Ele transformar a minha vida. Busca a face de Deus todos os dias, até que Ele te chame, até que Ele volte. Uma vida constante de busca, de entrega. E saia dos seus maus caminhos. Tira os pecados de estimação da sua vida. E aí Deus vai nos ouvir. E aí Deus vai nos perdoar. O louvor pode subir. E aí Deus vai sarar a nossa terra. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir a Jesus porque Ele é digno? Aleluia.